Eu, na minha opinião, como cidadão e pela minha formação intelectual, é memória, é recordar, é relembrar. Não é empilhamento. Tu vês aqui no espaço que eu estou, cada objeto desses remete a um momento, remete a uma história, remete a uma paixão, remete a um contexto. E ali era o espaço ideal para você fazer a interação entre os museus, que foi encampado por todos nós, e os tantos que se aproximaram e se deixaram convencer que aquilo ali também não era impossível. Aí vem a ilharga do forte, a colocação de árvores que não existiam mais e que hoje estão com 30 centímetros plantadas por mim. Isso me dá um prazer enorme, uma alegria enorme, saber que as árvores responderam ao carinho que nós tivemos por elas. Então eu vejo aquilo como um museu vivo. Na verdade, é uma síntese da cidade. A história militar, a conquista, a princípio com negociações, depois com violência, o museu do encontro, a igreja que conta a saga dos religiosos, os mercedários, os jesuítas e as demais ordens. Depois tu tens a escadaria, que leva a um outro museu, que é o Museu da Corveta, que tem uma história muito importante, bordando esses rios da Amazônia. Estava num ferro velho para ser vendida. Nós conseguimos convencer a Marinha a entrar nisso conosco. Ela foi lá para o pier que eles têm, lá em Valdecanche. Lá nós fizemos um projeto junto com eles de recuperação. Então são fases, são momentos, são articulações diferentes da história de Belém que tem ali uma síntese. Museu, para mim, não é aquilo que você vai só, como antigamente os gabinetes de curiosidade, de estranhamento. Você não vai só para saber o que era aquele ou aquele outro instrumento, esta ou aquela imagem, este ou aquele quadro, quem é a pessoa que está pintada ali. Isso também faz parte. Mas isso é o microcosmos da minha visão museológica. A minha visão museológica é contextual, é paisagística, é interativa. E o teu primeiro contato com o museu foi através da visita ao Parque do Guild ou não? Foi no primeiro meu, foi num bosque Rodrigues Alves, que não é museu, é um parque, né? Aí depois foi no Museu Guild. Naquela época, o que existia muito era animal, e como eu te falei, talvez eu tenha visto urnas originais lá na Rocinha, naquela época. Tá? Isso chamou muita atenção, e aqueles tambores que existiam lá também, que os índios usavam, isso, chama muita atenção da gente. É só que eu tenho lembrança do Museu Guild disso lá na Rocinha. No bosque é diferente, porque até hoje eu me lembro daquela, tipo uma caverna que existe lá, também nunca mais eu fui lá, né? Aquela coisa de pedra, aquela construção de pedra que tem lá atrás, tá? E aquele lago também, que tem lá que tinha um barquinho naquela época. Isso aí eu me lembro muito na minha infância e põe a infância nisso. O sonho de consumo desde criança era ir ao Museu Guild, né? E entrar lá e ver todo aquele acervo da Rocinha sobre os primeiros habitantes da Amazônia, né? Aquelas máscaras indígenas, aquelas práticas todas, né? Então a gente ia ao Museu Guild todas as vezes que a gente podia, e o encantamento nunca passou, né? Como os demais prédios antigos foram transformados em museus, também eu trouxe este encantamento para estes museus. Tive a oportunidade de visitar também o Museu do Marajó, tá? Criado pelo padre Giovanni Gallo, e felizmente a universidade me fez perceber que o museu é a resposta para as minhas inquietações. E hoje a gente consegue conduzir a nossa filha a esse encantamento com o museu, né? Até quando está acontecendo uma obra, as pessoas estão reformando o museu com equipamentos modernos, e aí a gente diz assim, poxa, como é que foi fazer isso há 400 anos atrás?
locais, não é? Não havia ferro, não havia cimento, não havia concreto, e como é que as pessoas fizeram? Então, a minha relação hoje com o museu é uma relação de profundo respeito pelas gerações que vieram, né? As pessoas que trouxeram isso para cá ou fabricaram isso aqui por impossibilidade de trazer, como determinadas paredes que nós temos aqui, que são argamassa de areia, com cola de cabeça de curijuba, com pedras, um grude, né, que chama de grude, com pedras que não estavam aqui por perto, ou foram buscar longe, a barco a vela, a barco a remo. Então é uma reverência que a gente faz, e aí eu me sinto mais situado, né, enquanto pessoa, né, numa confluência que hoje, eu digo assim, que precisa ser pacificada, da confluência dos habitantes originais com os habitantes que chegaram com os colonizadores, como, por exemplo, os altares, as esculturas que existem hoje Museu de Santo Alexandre, mas também na capela ali do Mercedário, que foram esculpidos por habitantes locais, que eram chamados de índios. Então a gente vê santos da Igreja Católica com feições de índio, com cabelo de índio. Eu acho isso espetacular, né? Eu acho isso espetacular cada vez que eu converso com pessoas que têm mais informações do que eu. O encanto se renova, se amplia, e eu sinto uma necessidade muito grande de passar isso para outras gerações, para que as pessoas não se percam achando que o mundo começou com o celular, com o videogame, quando que existiram pessoas fantásticas, maravilhosas, que fizeram isso, e esses muros aqui são a prova viva disso. Eu percebo, né, que os museus são uma oportunidade única que a gente tem de se conectar num espaço assíncrono, né? A gente tem a oportunidade de compreender um pouco como as pessoas viviam, o esforço que elas faziam para viver. O que hoje para nós é simples, abrir uma geladeira, tirar uma água gelada, né, conservar uma comida, o quanto isso era complexo. E não faz muito tempo, né? Fazem 70 anos, 80 anos. Então, quando você olha um museu, né, como esses daqui do entorno do centro histórico, em que você tem peças, e aí o Museu do Marajó também tem muito isso, né? O Museu da Marujada, que também é belíssimo, né? As casas históricas em Santarém, que eu também adoro visitar. É interessante a gente ver como as pessoas viviam e ver que muito do que a gente faz hoje, muito, elas faziam há 200 anos atrás. E uma coisa que o Abel fala que para nós é a gente diminuir esse conflito, que às vezes nem é conflito. Eu acho que quando eu não conheço, é um mal entendido ou um não entendido. Né? Quando eu não conheço, assim, é muito legal a gente ver as colegas da nossa filha, né, que são moradoras da Cidade Velha, dizerem para ela: mas tu tem um moedor de café na tua casa? Como assim? Tu toma sopa na cuia? Como assim? E o leite é in natura? O leite é da vaca? Não é leite em pó? Aí a nossa filha diz: qual é o problema? Sempre foi assim. Sempre foi assim, é assim, né? Então, assim, para nós, enquanto educadores, é um desafio, mas não é um desafio tão difícil, sabe? Não é uma tarefa, não é mais uma missão. Não é uma tarefa, é uma missão, né? A gente poder levar para esses adolescentes tão digitais essas coisas mais simples da rotina, sabe? Então eu vejo que os museus têm essa parcela de contribuição muito significativa para a sociedade. O que eu vejo que talvez alguns museus, a gestão de alguns museus, isso é uma percepção minha, eu posso estar completamente errada, eu espero estar completamente errada. Alguns museus talvez não acompanhem essas mudanças na sociedade e aí a interface diminui, sabe? E as pessoas não compreendem que aquilo é uma riqueza porque aquilo deixou de fazer sentido para elas, né? Então, quando a gente tem em casa um moinho para moer o café, quando a gente usa as cuias, né? Quando a gente tem farinha para comer com a mão, quando a gente tem beiju, quer dizer, coisas que os meus antepassados africanos faziam, os índios, na rotina, sabe? E quando a gente vê... todo dia. a gente come tapioca porque eles faziam, né? Né? Simples assim.
A gente come maniçoba porque, né, eles inventaram. Então, para mim, hoje, os museus têm esse papel, né, fundamental na sociedade. E a juventude precisa ser sensibilizada para isso, sabe? Sensibilizada mesmo, ir às escolas, sabe? Fazer a visita aos museus, mas não aquela visita assim para fazer a tarefa de casa, mas se sentir parte, como hoje eu sinto que a nossa filha se sente parte disso daqui. Se ela puder, ela visita museu todo dia. Pelo menos os museus aqui próximos de casa. Então, assim, se com a nossa filha, tudo bem que nós somos professores, e ter pai e mãe professor não é fácil. Mas a gente não força tanta barra assim, força? Acredito que não. Ainda não. Se ela se sente assim e ela consegue transferir isso para os colegas, então não é tão difícil não. Quando eu era solteira, eu ia muito no bosque, no museu. Eu levava meus primos, né? Esses que são herdeiros, dois, a gente ia todo domingo no bosque, no museu, Largo de Nazaré, quando festa. Então, esse tempo eu levava eles para passear, né? A gente passava o dia no bosque, levava comida tudo pronta. Aí tinha a tacacazeira, que a gente já tinha feito a amizade, né? Guardava tudo que a gente levava, aí a gente brincava de pilha, brincava de bola, de tudo, né? Andava naquelas canoinhas todas, e depois a gente, na hora do almoço, comia e depois ficava. Quando era 6 horas da tarde, a minha tia mandava buscar, né? Mandava o carro para a gente vir. Quer dizer, a gente passava o dia no bosque, no museu. A gente ia mais no bosque, né? Nós íamos mais para o bosque para brincar e tudo, né? A minha geração, ela teve como museu a ideia de museu, o Museu Emílio Guild, né? Que era o lugar onde a nossa infância era de visitar o Parque Zoobotânico, tirar a fotinho no cavalinho e tudo mais, né? Eu recordo de um fato muito interessante. Nos porões da Rocinha você tinha um laboratório de gravura, né? E eu, muito jovem, fiz curso lá, né? Então, não somente garoto, mas na minha formação artística, o Museu Emílio Guild também foi importante. Por muito tempo tive desejo de trabalhar profissionalmente no Guild, né? E que eu acho que eu fui, na verdade, cumprir esse meu desejo aqui no Sistema Integrado de Museus. Mas eu acho que é isso, né? De como essa interface do museu ela é necessária por conta das milhares de pessoas que passam pelos museus e que, de certa forma, a vida delas pode ser transformada, às vezes, com uma única obra, né? Como uma exposição ou com contato com a monitoria dos museus, né? E o papel importantíssimo da educação em museus, né? Eu acho que isso é fundamental, como possibilidade de alcançar as pessoas, né? Que eu percebo, digamos, no mundo social, né? É evidente que museu em Belém é sinônimo de parque zoobotânico do Museu Guild, né? Não é nem do Museu Guild, porque as pessoas nem sabem que existe o campus de pesquisa. E mesmo as coleções são pouco conhecidas dentro da cidade, né? Mas Parque Zoobotânico. Isso é muito interessante porque isso tem raízes históricas, isso não acontece do nada. Lá atrás, do fim do século XIX, de criar um museu paraense, né? É um museu do Pará, é um museu que espelha a sociedade local, é um museu que está vinculado à administração do Estado, é um museu que representa o Estado, e é um museu que está aberto à população de Belém. E um espaço que a população se apropriou, de fato, né? Desde a época do Emílio Guild. Bom, isso é um fato, isso é possível a gente acompanhar na documentação, é possível demonstrar isso por meio de documentos, nos jornais, o museu tem presença constante na imprensa, desde o final do século XIX, há uma atenção da sociedade muito grande para essa instituição. Agora, isso
permanece ao longo do tempo. E eu acredito porque demorou muito tempo para Belém ou para o Pará criarem outro museu. Então, para a sociedade local, o museu é o Parque Zoobotânico. O parque é de 95, foi aberto ao público em 95. Né? Então, um outro museu, com outra categoria, né, um museu de arte, surge somente na década de 80. Então, a palavra museu ficou muito colada no Parque Zoobotânico e acabou vendo essa mutação semântica, digamos assim. Né? Museu, sinônimo de bicho, é sinônimo de planta, de área verde, de espaço, né, de lazer. Né? Eu creio que isso é uma característica de Belém também, é possível mapear, é possível estudar isso do ponto de vista histórico, né? É o que a gente percebe. Né? Não, porque o museu já é aqui em casa. A mamãe diz que ela quer morrer que a gente faça um museu aqui, né? Porque ela tem peças, louças. Nós temos muitas coisas aqui que contam do passado, como fotografia, né? Que vocês já notaram que nós temos muitas fotografias. Nós temos mais de 80 álbuns. Nós temos projeção para slide de muitas horas. De slide. E temos aqueles binoclinhos, sabe? Quando nós éramos crianças. Era. Por isso que não é bom a gente inventar a idade, né? Muito interessante. Então, o museu já é aqui, né? A gente que já faz tudo e todo mundo já fica maravilhado só daqui. Não precisa nem ir lá. As pessoas que vêm aqui, né? Que nos conhecem, sabem de tudo isso, dos álbuns, das fotos, das histórias. Aí não tem nem tempo de visitar o museu. Essa história começou na parede porque já tinha tanto álbum e o álbum acaba ficando guardado, né? Na parede não, quem entra vê. Aí a mamãe começou com essa história, ela não pode ver um espaço, assim, uma coisa quadrada, seja ela EVA, isopor, papelão, ela vai pregando logo os... Inclusive nós temos amigos que vêm aqui que dizem, eu ainda não estou na parede. Então a gente pede tijolo para montar a parede, né? Colocar novas fotos. Aí eles todos ficam dizendo, eu ainda não me vi na parede. Eles comentam, porque eles vão vendo, olha, tem fulano, mas não tem, eu não estou aqui. Por que eu não estou aqui? Vocês têm que colocar minha foto aqui. Inclusive, tem até uma parede que são dos falecidos. Aí tem gente até que fala, olha, pelo amor de Deus, não me põe nessa... Me tira daí de perto, porque eu já estou chegando próximo dos falecidos. Joga pra lá. Tem uma delas que está dobrando já quase aqui. Aí ela, eu tô aqui perto, meu Deus. Não, me tira daí, me tira daí. Os coroinhas aí da igreja, todos eles vêm aqui pra mamãe contar as histórias antigas, como era isso daqui. Aí pronto, isso já é... Porque ela tem a história da igreja, de como era antes dos bispos anteriores, dos párocos, curas anteriores. Então é uma história vasta, sabe? E ficou ouvindo, assim. Eu trouxe, ano passado, meus alunos para pensar sobre a relação que esse entorno do Feijão de Lusitânia tem, digamos, com a cidade, né? É aquilo que o Argan vai falar, né? O que é de cidade real e cidade ideal, né? Então, o centro histórico ele foi idealizado para ser, um local de reconhecimento histórico, né? Mas eu acho que ele perdeu uma oportunidade lá atrás, talvez por diálogos políticos, de se tornar um processo mais orgânico a cidade, né? Então, ele é muito nesse sentido, eu acho que ele é, digamos assim, ele tem essa fronteira muito definida, né? De uma cidade que não acompanhou, digamos, os benefícios que foram trazidos para o centro histórico da cidade. Isso também não é uma questão somente de visão, digamos, de revitalização de centros históricos. Eu acho que também é um problema de toda a cidade, entendeu? Belém é uma cidade dinâmica, né? É uma cidade que se moderniza, eu acho, muitas vezes de uma maneira... Ela procura, por exemplo, acompanhar o seu processo de desenvolvimento econômico, né? E esses centros históricos, muitas vezes, eles não são pensados, agregados a esse processo, né? Agora, o trabalho que nós temos feito do entorno, ele tem sido sempre no sentido de desenvolver atividades externas, no sentido de trazer a população, entendeu? Para que eles possam fazer, digamos, a sua convivência, digamos, dos espaços externos dos museus, né? Trazendo nós começamos agora um programa das feiras criativas, né? De fazer com que a gente convida bastante os empreendedores dos entornos para trabalhar dentro dessas feiras criativas, né? Que acabam sendo nossos parceiros também de difusão desses espaços, né?
Agora, de fato, nós não temos uma política voltada para a cidade velha ainda, né? Nós não temos ainda essa, né, essa questão como uma questão aí que a gente, a partir, digamos, de uma ação específica voltada para isso. Estamos agora, na realidade, pensando numa política muito mais no sentido de fazer com que os museus cheguem muito mais às periferias até, entendeu? A gente vai agora começar, estamos já no processo de implementação do Expresso Cultural, né? Que é um projeto de uma ata de transporte gratuito em 2 finais de semana do mês para as periferias do Terpaz, para que a gente possa integrar o museu, acho que a esses centros, sabe? A esses lugares mais distantes, que eu acho que é onde, de fato, não há esse reconhecimento dessa história e desses bens, né? Sabe que o entorno de Belém, ele agrega uma, digamos, uma população que muito vem de fora e não se reconhece dentro da cidade, não se reconhece dentro dessa história, né? A gente tem feito muito esse trabalho agora. Ano passado nós começamos esse projeto do Expresso Cultural, né? E ele tem, assim, foi surpreendente, né? Incrível, né? Foram, assim, centenas de alunos vieram para cá, 99% nunca tinham vindo aqui, não tinham entrado nesses museus, né? Da Icuí, né? Aqui do Guamá, entendeu, né? E foi uma surpresa muito grande, né? Uma outra política que nós implementamos agora foi de gratuidade, estudantes e professores, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu já tinha batido ali na tecla, né? Que eu acho importante que os museus eles tenham como seu público flutuante também os estudantes, né? E não mais esse público obrigatório dentro desse regime de escolaridade, né? Eu acho super importante para que o estudante ele possa, nas suas horas vagas, estar dentro desses espaços, estar dentro desses espaços de convivências externos e internos dos museus, estar visitando os acervos, né? Os professores também não pagam mais, né? À medida que eles se identificam. Então, para fazer com que o museu comece aos poucos migrar para dentro das escolas também, né? Ele não pode sempre ter esse regime de obrigatoriedade, mas ele espontaneamente, sabe, ele tem que começar a entrar dentro da escola para que esses estudantes eles possam ver nesse espaço também um espaço de convivência social, construção de pertencimento, de cidadania, né, que é o que, né, esse espaço acaba favorecendo. Eu acredito que essa questão da nossa relação com os espaços dispositivos é algo muito mais amplo no sentido de como é que a gente também é educado para eles, né? Como é que a gente é alimentado para estar nesses espaços, porque não depende somente das gestões desses lugares, é um círculo muito maior. Por exemplo, se eu for retomar a minha história, eu não tive, por exemplo, um estímulo dentro de casa para ir nesses espaços. O que me levou é essa minha inserção na academia, que me abriu as possibilidades a partir das professores e professores que eu tive a estar nesses espaços. Mas tem pessoas que não participam dessa vivência, tem pessoas que elas estão muito a par, né? E acham que realmente é um cenário elitista, que é um cenário muito confuso, e que elas não fazem parte daquilo. Mas talvez porque elas estejam ligadas a um sistema que não alimentou isso nelas. Então, assim, eu como professora, eu busco alimentar isso para as pessoas ao meu entorno, os meus filhos. Então, os meus filhos já vivenciaram todos esses espaços, né? Todo mundo conhece ele nesses circuitos, mas é porque é algo que veio a partir de um desdobramento da minha história. Então, eu acredito que é uma cadeia muito maior e que, independente das gestões, não vai dar conta. Só um gestor de um espaço ou só um governo, talvez, não dê conta. Eu acho que precisa também ter esse gestor, ter esse governador, ter esse secretário de cultura, mas precisa de uma rede que também faça com que essas costuras elas sejam desenvolvidas de uma forma que toque aquele sujeito que acha que ainda é um estrangeiro dentro dessa realidade. A gente teve algumas exposições que trouxeram um pouco desses sujeitos para dentro do lugar. A própria Rosângela tem um trabalho com o seu Lili que foi até o espaço. Teve um artista que veio de São Paulo, fez um trabalho nas ilhas e trouxe pessoas e materiais da própria ilha para dentro do espaço. A própria Cláudia Leão, ela trouxe um trabalho educativo que estava integrado ao projeto dela pela Funarte, que trouxe moradores e estudantes das ilhas para dentro do espaço. Então, acredito que o que há são microações, mas que essas microações
podem, com o tempo, transformar-se em macro, dependendo de como é que aquele sujeito que é tocado e que, de alguma maneira, tocou aquele espaço, pode desdobrar as suas falas. Eu acredito que é toda uma cadeia, né, e que é algo a longo prazo mesmo. Que a gente desconstruir esse espaço elitista é um papel nosso, de educador, de sujeito, de pessoas que estão ali dentro ou fora, ou agregando a esse mercado da arte, que de alguma forma é alguém que se interessa pela arte de alguma maneira. Agora, do meu ponto de vista pessoal, o que é um museu, né? E o que é um patrimônio? Isso, na minha cabeça, no meu entendimento, toda vez que a palavra patrimônio ou museu aparece, apesar de ser historiador, as minhas ideias não vão em direção ao passado, elas vão em direção ao futuro. Né? Talvez pelo fato de eu ser um profissional de museu. Né? Quem é profissional do museu trabalha menos com o passado e muito mais com o futuro. Porque o que ele faz? O que ele faz é nada mais do que tentar postergar ao máximo aquele patrimônio, tentar fazer com que as gerações futuras tenham acesso àquele patrimônio que está sob sua responsabilidade hoje, no presente, né? E que chegou ao hoje por meio de uma série de gerações, por muitas gerações. Esse é um outro ponto muito emotivo para mim, muito fascinante, que é trabalhar numa instituição que já teve gerações e gerações de pessoas que acreditavam naquele mesmo ideal. É importante preservar isso. É importante preservar isso. Você pode acompanhar isso por décadas. No caso do Museu Guild, que tem 150 anos, quantas gerações já não trabalharam acreditando nesse ideal, que é importante preservar um patrimônio, aquele patrimônio. E quando você trabalha no presente, hoje, em um museu, você está pensando não tanto no passado, mas no que você tem em mãos hoje e o que você tem que fazer para que isso permaneça, para que isso dure, para que seja conservado para gerações futuras. Então, a preocupação é com a conservação, se a climatização está adequada, se a umidade está adequada, se aquilo não vai estragar no momento que for para a exposição, qual é a interpretação, como isso pode ser usado num projeto educativo, por exemplo. Então, uma série de preocupações que remetem muito mais para frente do que para trás. Então, eu creio que, particularmente para mim, essa ideia de museu de patrimônio é algo que projeta a instituição para frente, para o futuro, e não tanto para o passado. É claro que a minha primeira percepção, o primeiro sentimento de museu é um museu ligado realmente à natureza, que foi o Guild, e aos animais e tudo mais. Mas eu estudei num colégio, o curso ginasial, como se chamava, né? e o científico também, como se denominava antes da faculdade, no Colégio do Carmo. O que eu quero dizer é o seguinte, que a segunda etapa, após aquela espontânea apreensão do sentido do museu da natureza, foi o museu, digamos, estimulado pela escola. E, no caso, o que era possível era o museu que está nas igrejas, né? O museu que está nas igrejas, ou seja, as imagens, as pinturas. E havia sempre alguém que explicava o que era. Aquela pintura, o que significava, tudo mais. E no Carmo, lá no colégio, ao lado da igreja, que a igreja é muito bonita, a igreja, né? Ela era um dos lugares também de visitação nesse sentido. E há uma porta do lado direito de quem entra no átrio que vai para uma capela, que é a Ordem Terceira, onde há as esculturas dos Passos da Paixão. Então, ali também já explicava um pouco a questão daquelas imagens, o que eram, tudo, e a função. No fundo, havia uma dupla dimensão nessas visitas. Era algo que eu não compreendia bem na época, nem podia,
Só que depois eu vim a compreender que todas as religiões, e a igreja é muito, digamos, experiente nisso, tem no estético um caminho para o transcendente. O estético um caminho para o sagrado, digamos, ou para o transcendente, que é melhor. Quer dizer, por quê? Porque a função estética é a de atrair a atenção e a afetividade contemplativa para a forma das coisas. Por isso, atrai a atenção, agrada, é muito forte você estar diante de um altar, diante de uma igreja, diante de uma celebração em que a dimensão estética predomina. A teatralidade, por exemplo, na missa, nos Passos da Paixão, quer dizer, é muito forte. Quer dizer, mas é uma dimensão em que, no fundo, a dimensão mágico-religiosa, a dimensão transcendente, é que é a finalidade, é o que predomina. Mas o meio para alcançar é exatamente essa dimensão do estético. Então, mostra como o estético afeta de uma forma muito poderosa a sensibilidade e a alma das pessoas. E a arte, claro, tem esse domínio, esse condão de ser o lugar privilegiado da expressão estética, ou da expressão do sentimento. Por isso ela nos alcança de uma forma muito intensa e perene. Então, eu só passei mesmo a frequentar o museu, digamos, da escultura, das pinturas, etc., já como comecei a ir ao Rio, para os congressos da UNE no início da minha faculdade, isso em 60. Ao Rio de Janeiro, onde eu sempre ia ao Museu Nacional, eu sempre ia ao museu. Ou se era em Recife, onde onde era o congresso, alguma coisa que eu mandava um texto e se era aprovado, a gente tinha passagem, tinha tudo. Eu sempre procurava mandar. Então, onde eu chegava, eu sempre procurava ir ao museu. Então, aí já era uma iniciativa pessoal, né, para ir. Então, com isso, eu fui, digamos, alimentando, produzindo a minha sensibilidade, ou autoproduzindo a minha sensibilidade para o museu. Eu acho que tem diferenças, né, de tipos de museus, né? Tem museus que têm uma questão mais voltada para a cultura popular, tem museus que abrem possibilidade de ser um cunho mais histórico, outros relacionados a questões do som, da imagem, do audiovisual. Então, eu acredito que haja perfis de museus. E nesses perfis diferentes, né, é claro que há um universo também dentro de cada perfil. Dentro da realidade do museu, eu acredito que... Eu gosto muito da fala do próprio Elliot Siga, quando ele diz que o museu é um mundo. Porque se não fosse o mundo, né, e todas essas relações históricas que o mundo e a história constrói, não existiriam esses espaços também. E, por exemplo, quando artistas somam elementos que são tidos como banais, isso não é arte, né, e trazem um novo sentido e diz isso é um objeto estético, isso é um objeto artístico, as pessoas que estão nesse mundo começam a reconhecer que aquilo que elas fazem tem um universo de sensibilidade que pode ser recepcionado ou ser ressignificado a partir de um novo olhar artístico. Então, acredito, por exemplo, que quando projetos estimulam isso, você está colocando o mundo dentro do museu também. E o museu ele precisa ser esse mundo que sai, que não fica fechado nesse sentido somente a espaços de paredes e portas fechadas. Ele precisa ser o mundo também porque ele está no mundo. Então, acredito que as tramas para que isso ocorra, né, eu acho que está muito além daquilo que só uma administração faz, né? Eu acho que está no olhar de ver como é que as poucas minúcias que se tem numa realidade pode ser reconfigurado como uma obra. Agora,
ele também tem essa questão, como eu falei, de ser algo muito distante, né? Um museu, como se fosse algo mausoléu, uma coisa assim antiga. E ele é muito mais contemporâneo, muito mais próximo à nossa realidade do que a gente imagina. Então, o museu ele tem esse papel também, de rememorar a história e fazer com que ela seja ressignificada por aquela pessoa que está tocando aquele material, né? Se a gente for pegar, né, um aspecto mesmo material e também naquilo que a gente desenvolve dentro do próprio espaço, eu acho que é a dinâmica do próprio sujeito na sua relação de vida, né? Você precisa, de alguma forma, alimentar todas essas ações, né? Eu preciso alimentar minhas memórias nesse sentido, né? Para que eu, a partir dela, comece a enxergar a minha vida de uma outra maneira. Por mais que elas estejam em ruínas, essas memórias, para mim, elas são importantes também. Por mais que, por exemplo, uma obra, né, fazendo uma relação com o espaço museológico, uma obra esteja deteriorada e tal, vai sempre haver alguém preocupado dentro da equipe de restauro para trazer equipamentos e técnicas para dentro daquela obra de uma forma que ela esteja mais semelhante e não esteja tão depredada, né, deteriorada. Eu acho que a gente funciona dessa forma também. A gente não reconstrói o novo. A gente não vai trazer uma experiência assim, ficou, né? Mas a gente tenta, a partir dessa experiência, perceber o que daquilo pode te sentir mais próximo, de uma realidade que te sinta bem. Então, acho que o museu ele funciona nesse sentido também, né? Como quase que um organismo na cidade. Só que precisa ser alimentado também por várias outras ações, né? Como a nossa vida. Os museus, eles sempre tiveram uma coisa assim também de um caráter muito sacralizado, muito elitizado. Isso tem na cabeça. É incrível, né? Quando as pessoas vêm, elas falam isso, né? A gente tem que quebrar isso, né? Quebrar, né? Porque elas acham que elas estão no museu, né? Elas se sentem muitas vezes constrangidas de estar no museu, né? Eles não entendem que o museu é um espaço de convivência como qualquer outro, entendeu? Sabe? Né? E que eles têm aqui, na realidade, o acesso a isso, a hora que eles chegam. Tem que mudar esses hábitos, né? Mudar essa cultura, né? Essa cultura que tem de achar que o museu ele é um espaço para poucos, né? Muito pelo contrário, é um espaço para todos, né? Assim, quando eu vou ao museu, né? Assim, sabe que eu tenho uma memória muito, né? Da minha infância de museu por conta da minha mãe. Ela me levava. Eu me lembro eu indo com ela no Museu de Arte de São Paulo, né? Então é uma memória familiar, assim, né? Sempre me vem assim essa questão um pouco dessa lembrança que tem na minha infância. Mas o museu para mim ele é um lugar de encontro, sabe? De um encontro que tem essa dimensão pessoal, né? No qual você vai lá, se depara com uma obra e você, né, tem esse mergulho, né, pessoal profundo, tem essa dimensão subjetiva no qual você vai no museu para também ter o seu espaço de recolhimento, né? De entender o seu tempo, de dialogar também com aquilo que você vem fazendo, digamos, dentro da sua própria, digamos, das suas escolhas pessoais, né? Então, ele é um museu, o museu ele é um espaço que tem essas duas dimensões, eu acho, do encontro subjetivo pessoal e também do encontro coletivo, porque também ele é um espaço representativo, ele agrega, né? Ele possibilita com que as pessoas elas se interajam através, digamos, de um conhecimento que pertence a todas elas, né? Então ele tem um fator de agregação social enorme, entendeu? Né? E além do senso comum de museu, né, que a gente tem como esses grandes espaços de salvaguarda, para mim museu é ideia, sabe? Museu, eu acho que ele é uma forma de pensar a realidade, uma forma de pensar o mundo. Eu tenho ele nessa dimensão. Então, quando você pensa museu numa determinada situação, num determinado contexto, você constrói estratégias para que aquelas pessoas possam entender aquilo que de importante lhes pertence, né? Certo? Então, quando você constrói essa ideia,
você faz com que aquela outra pessoa que vai visitar essa comunidade compreenda aquilo que é de importante para aquela comunidade e aquela comunidade consegue comunicar aquilo que é de importante para o outro. Aí você começa uma grande rede, né, de relações humanas, né? Então o museu, eu acho que ele tem essa construção que se dá pelo fortalecimento das relações humanas, dos encontros, né, dos teus alimentos espirituais, né, da tua dimensão pessoal, da tua dimensão subjetiva e dessa dimensão coletiva, né? Então, toda vez que eu entro no museu, eu sempre vou num sentido assim de encontrar uma zona de silêncio para mim, né? Um espaço onde eu possa pensar em relação à minha própria vida, ter uma dimensão do meu passado e olhar assim, profundamente para onde eu estou, né? Então é por isso que a luta, ela é uma luta interminável para que essa experiência ela possa ser, né, transmitida, né, para as outras gerações. Entendeu? Eu acho que é isso. Belém tem uma característica que é única de Belém, que é o fato de Belém ter um museu do século XIX, dos grandes museus do século XIX, que é o Museu Guild. Então, isso fez com que a população de Belém, e é interessante, porque o Museu Guild, nesse aspecto, parece algumas outras coisas de Belém, que é o Remo e Paissandu. Tem algumas instituições culturais de Belém. Uma é o Remo e Paissandu, a outra é a Virgem de Nazaré, a outra é o Museu Guild. Entendeu? E tem algumas outras, o Tacacá, a gastronomia, né, e tudo mais, maniçoba, tudo. Enfim, outras coisas que tem uma característica que é o seguinte, toda a sociedade belemense se identifica com essas coisas. Acho que o museu é pesquisa, o museu é ação, eu acho que o museu é vida, porque a gente precisa, né, dessas articulações todas com a nossa realidade para que a gente entenda a nossa própria vida também. E eu acho que o museu é algo que está em nós. De alguma maneira, a gente funciona como esses espaços, né? A gente precisa dessas organizações, a gente precisa, de alguma maneira, desses canais que fazem com que aquilo que a gente acredita seja colocado para fora. E a gente guarda muita coisa, mas a gente expõe também. Então, acho que, de alguma forma, ele é muito orgânico também nesse sentido. Ele nos ensina a pensar ele a todo dia, porque ele é muito dinâmico também. Gostaria muito que muitas pessoas tivessem essa oportunidade que eu tive, né, de ter contato, né, com os espaços museais e, com isso, o estímulo ele venha a essas pessoas, né, que eu acho que é o grande papel dos museus, né, que é sensibilizar as pessoas, né? Quando o museu é apenas uma coleção de peças preservadas e a administração não consegue aumentar o espaço da interface entre a geração atual e as gerações anteriores, aquilo acaba sendo o lá e então, né? E o museu pode. A Europa hoje está fazendo essa reformulação do museu ser um espaço da interface do aqui e agora, né? Então, como hoje é possível você ir à minha casa, tomar leite in natura, moer o próprio café e fazer e comer uma tapioca, que tem sido feito desde os nossos ancestrais, né? Isso não é uma coisa histórica, isso não é uma coisa de comércio, isso não é uma coisa de museu, isso é uma coisa do dia a dia, né? Então, que a universidade intensifique essa atividade de aumentar, como eu sempre cito que a matemática tem um símbolo matemático que é o pertencimento, né? Conjunto A, conjunto B, e o conjunto C é a interseção. Aumentar essa interseção dos dois conjuntos para não haver o que hoje, cada vez mais na humanidade, as pessoas se queixam de estar junto a milhões de pessoas e estarem se sentindo solitários.